levanta-te de entre os mortos. Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios e a nós, que nos reunimos como igreja, no capítulo 5, no versículo 13 e 14. Deixa eu explicar uma vez mais, porque os teólogos que nos assistem dizem assim: você só lê um texto, não lê contexto. Preste atenção, leitura do texto inteiro você faz na sua casa, senão não dá tempo da gente pregar. Apenas ler um texto e o outro, nós não isolamos o entendimento, entende? Nós lemos o texto aqui e o contexto para dar sequência ao assunto que vai se desencadear. Se eu ler toda a epístola, eu faço igual vocês, ninguém entende nada. Então nós lemos aqui um texto, mas não isolamos o entendimento acerca disto. Quem faz isso são outras pessoas, que agora não pode falar, senão eles bloqueiam, entendeu? Então olha lá, Efésios capítulo 5, versículo 13, e eu vou ler também o versículo 14. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Versículo 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer o uso de uma porção da sua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta noite eu pretendo ser boca de Deus para despertar aqueles que dormem, e assim Cristo venha a iluminar centenas e centenas de vidas por onde este vídeo chegar, e todos reunidos digam amém. Olha que interessante, diz o versículo 14: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. E só então, despertada de um sono, a pessoa deve se levantar de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Preste atenção, Paulo não está pregando num cemitério para que esses mortos aqui sejam defuntos. Paulo não entrou no cemitério da cidade e disse: levanta aí de entre os mortos, e a pessoa está do lado com o defunto. Quem são esses mortos? São vidas que estão mortas espiritualmente, por causa da mensagem da lei de Moisés. A lei de Moisés mata, porque é um ministério de condenação e de morte. Todas as pessoas que estão debaixo da lei de Moisés estão debaixo de condenação e morte. Pregou o apóstolo Paulo em 2 de Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 5, diz que a lei de Moisés, escrita em tábuas de pedra, era um ministério de condenação e morte. Então esses mortos são vidas que estão adormecidas. Disse que desperta, ó tu que dormes. Existem pessoas que estão dentro de um local onde se prega a lei de Moisés, mas não pertencem a este lugar. Estão ali adormecidas, num sono letárgico, e que só a verdadeira pregação do Evangelho é capaz de despertar essas pessoas. Eu fui despertado, eu andei dormindo, num sono profundo, durante anos da minha vida. Eu entrava vazio e saía vazio, sem sequer se aperceber dos perigos
perigos que me rondeavam. E não eram perigos reais, eram perigos imaginários. Amados, Deus sempre quis despertar o seu povo, mas o povo nunca atentou para o despertamento de Deus. E olha, que parece que é um sono letárgico, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Em outra expressão está assim, como está escrito, em algumas traduções, está aí na RA, vê aí. Em algumas traduções está assim, como está escrito: desperta, ó tu que dormes. Como está escrito aonde? De onde que Paulo tirou esta referência? Paulo tirou essa referência de um dos profetas. Olha o que Deus vinha falando com o povo. Olha o estado letárgico em que o povo se encontrava e que o povo não despertava. Olha só de onde Paulo tirou essa referência. Isaías capítulo 51, versículo 17. Eu vou ler até o versículo 19. Olha só: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém. Você vê que Paulo pegou um gancho nisso aqui e atualizou lá na região de Éfeso. Olha, desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotastes. Olha como é que estava o povo naquela época. Ao invés de beber do cálice da bênção, daquilo que Deus tinha para o povo, estava bebendo do cálice da ira. Meu amado, muitas das pessoas estão bebendo cálice de ira porque são contra Cristo. Nós não podemos ser contra Cristo, nós temos que ser a favor de Cristo. Eu não posso defender uma placa, ou uma religião, ou um grupo de pessoas, ou um sistema organizado, seja ele do que for, da nomenclatura que tiver, por conta de um homem, de um sistema. Eu tenho que defender o Evangelho. Ainda que o mundo inteiro esteja contra você, se Deus estiver a favor, ninguém te vencerá. Desperta. Se desperta, estavam dormindo. Levanta-te, estavam caídos. Ó Jerusalém, está falando com o povo dele, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. 18. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. De todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. 19. Estas duas coisas te aconteceram. Quem teve compaixão de ti? A assolação e a ruína, a fome e a espada. Quem foi o teu consolador? Então, olha o retrato caótico em que o povo estava, num sono letárgico. Ao invés de vir bênção, ao invés de desfrutar do amor, da graça e da misericórdia, muitos dos senhores que me ouvem aqui pela internet, que um dia disseram: eu agora sou crente, ao invés de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, só viram disciplina, castigo, miséria, dores, tormentos, só viram ruína, fome e espada. E quem foi o consolador de vocês quando vocês passaram por tudo isso? Ninguém. Porque quando nós passamos por dificuldade, não há ninguém que chegue e diga: eu te ajudo, vamos comigo, vamos lá, eu tenho aqui o que eu recolhi, paga aqui a tua dívida, paga o teu aluguel, paga a tua kitnet. Ninguém faz isso. Se você frequentar uma comunidade e você precisar de uma ajuda para pagar o teu aluguel, para comprar o teu gás, ninguém vai te ajudar. Muito pelo contrário,
vão dizer que você tem pouca fé, vão dizer que você está orando pouco, que você tem que jejuar, que você tem que buscar Deus no monte. E é isto que Deus escolheu para você? Uma vida de ruína, de fome e de espada? Este é o Deus da Bíblia? Este é o Deus do Evangelho? Quando se faz a vontade de Deus, meu amado, Deus compra a sua briga. Deus sempre quis despertar o povo. Estava falando pelo profeta, falou por Paulo em Éfeso, está falando pela minha boca. E olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 20. E Isaías, novamente ele se reporta ao profeta. E Isaías a mais se atreve e diz: eu fui achado pelos que não me procuravam. Para aí, agora então começa a briga. Eu várias vezes digo: Deus, por que o Senhor me dá esta palavra, visto que eu sou um pregador polêmico? Porque os crentes estão aí dizendo assim: eu vou procurar Deus, e nunca acham. Deus disse: eu fui achado porque não me procura. Disse ou não disse, está escrito ou eu que estou inventando? Porque depois eles vão dizer que sou eu que invento. Isto é a palavra dele. Diz o profeta que Deus falou na boca dele o seguinte: eu fui achado pelos que não me procuravam. E os crentes dizendo: aonde você vai? Eu vou procurar Deus no monte. Ué, mas Deus disse que ele foi achado por quem não procurava ele. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Então quem estava aqui não procurando Deus, ou não querendo saber dele, ele disse: eu vou me revelar a vocês. Porque foi nesse desejo de buscar a Deus e de procurar a revelação dele, é que você entrou num sono letárgico e dominaram a sua vida. Tu te lembras da primeira vez que você entrou num lugar querendo buscar Deus, e até hoje você não achou? Tu te lembras quantas e quantas vezes tu foi buscar a Deus, e ao invés de achar Deus, você veio com a tua alma sedenta, vazia, com medo, em pânico? Tu te lembras disto? E o profeta diz: ele foi achado pelo que não procuravam por ele. Depois ele diz: eu me revelei aos que não perguntavam por mim. E a bomba esta noite, 21. Quanto a Israel, porém diz: todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. E aqui está o retrato caótico atual. Porque as ditas pessoas que dizem conhecer Deus, na grande maioria, são rebeldes e contradizentes. Porque Deus diz na sua palavra, Atos 17, 24: eu não habito em templo feito por mãos de homens. Diz ou não diz? Diz. O que eles dizem? Lá está o santuário de Deus. Deus diz: não, vocês estão me contradizendo, porque o santuário não está lá, o santuário está aí. Você é o meu santuário. Ele diz: todos os dias, no que diz respeito a Israel, eles são rebeldes e contradizentes. Deus quer tirar isso de você. Você não pode se rebelar contra a palavra, meu amado. Por mais loucura que isto soa aos teus ouvidos, a palavra é a palavra. Nada pode contra a verdade senão a verdade. E as pessoas me dizem: é porque aquele grupo que se reúne lá diz isso.
E isto aqui diz o quê? Ou isso aqui não tem mais valor? Perdeu a autonomia, perdeu a autoridade? O que está escrito aqui? O que está escrito aqui não vale para mim nem para você? Só vale o que eu digo como pastor desta igreja? Não. Seja todo o homem mentiroso e Deus verdadeiro. O que Deus fala aqui tem que se obedecer aqui. E ele disse: todos os dias eu estendi a mão no que diz respeito a Israel. Quem vive debaixo dos costumes judaicos, quem vive defendendo a lei de Moisés, quem vive tirando as suas teologias da lei, quem vive voltando para a lei de Moisés, quem vive debaixo lá, ele diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amado, tem muita gente contradizendo o Espírito da graça. A salvação não é por obras, a salvação é pela graça. A salvação não é pelo que eu dou, a salvação é pelo que Cristo fez por nós. Salvação não tem nada a ver com dar dinheiro, isto não é barganha. Deus não se deixa corromper, Deus não se vende. Estão vendendo Deus em forma de sabão, de fita, de óleo, de dinheiro, de envelope, como se Deus iria se vender a mim. Deus não se vende a mim, Deus não é manipulado pelo meu salário. Deus é Deus bendito sobre todos. Nós não podemos contradizer Deus, e só consegue contradizer e ser rebelde quem está debaixo de um sono. E foi por isso que Paulo pregou aos Efésios dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Muito do que está aí fora, pregando contra o Evangelho, incita o povo à rebeldia. O que se ensina em determinados locais e lugares, se não estiver no Evangelho, está te incitando à rebeldia. Um exemplo de rebeldia é a chamada campanha, porque campanha não tem no Evangelho, não tem na lei de Moisés. E se não tem na lei de Moisés e você pratica, você se insurge contra Deus, e isto é chamado de rebeldia. Estão em rebelião contra Deus, que Deus nunca mandou fazer campanha, nem no Velho nem no Novo. Deus nunca mandou fazer culto de libertação, nem mandou ou não mandou? Não mandou. E por que é que fazem? Porque estão em rebeldia contra Deus? Porque Deus não mandou fazer e a pessoa faz. E Deus diz: todos os dias eu estendi a minha mão a um povo rebelde e contradizente. E as pessoas, ao invés de usufruir da bênção, Deus disse ao profeta Isaías: ruína, fome e espada, porque estão contra Cristo. E ele disse nos dias de sua carne: quem comigo não ajunta, espalha. E Paulo disse à igreja de Éfeso, e o Espírito da graça diz nos meus lábios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo com o Evangelho te esclarecerá, te mostrará qual é a boa, a perfeita e a vontade dele. Não permita que ninguém te incite à rebeldia. Quem vai contra o Evangelho está em rebeldia contra o Espírito da graça, seja ele quem for. Gálatas capítulo 5, versículo 11 e 12, olha lá. Eu, porém, irmãos, pregou Paulo aos Gálatas, se ainda prego a circuncisão, se eu ainda prego os preceitos da lei, se eu ainda prego jejum, batismo, sábado, se eu ainda prego os preceitos da lei, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Então Paulo está dizendo: se eu prego a lei de Moisés, e um dos preceitos fortes da lei era a circuncisão, se eu prego a circuncisão, então aquilo que Jesus fez, que para os judeus era um escândalo, está desfeito, não valeu de nada. Depois ele diz no versículo de número 12 uma palavra chocante: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Praticar a lei, ou os preceitos da lei, ou a circuncisão, é incitar os eleitos à
rebeldia. Paulo diz: tomarem até que se mutilem. Você percebe do perigo? Paulo está dizendo: é melhor que a pessoa que te ensina, que te incita a uma rebeldia, porque é o que muitas pessoas estão, em rebeldia contra o Espírito Santo. Amado, quem revelou o Evangelho não foi eu. Quem revelou o Evangelho foi o Espírito da graça, foi Cristo, foi o Espírito Santo, que é Cristo, que é o Senhor, que é o mesmo Deus, é um só. Isso não é invenção de Geraldo, isso não é invenção de um homem, ou de um outro pregador, ou de um pastor. Isso foi a boca de Deus que revelou no terceiro céu, para que nós vivamos hoje como práticas espirituais para nossas vidas. Viver ao contrário disso é viver debaixo de rebeldia contra o Espírito Santo. E o que as vidas têm aí fora? Você conhece uma pessoa religiosa, daquele local da onde você... E agora não pode falar, tem que escolher a palavra. Ui, mas minha boca coça, cara. Eu vou falar, cara. Você sabe do sistema onde você saiu? Como é que se portava as pessoas? Você olhava para um lado, a pessoa desempregada. Você olhava para o outro, miserável. Você olhava para o outro, doente, com câncer, com caroço. Aí olhava para o outro com vontade de morrer. O diabo foi lá, entrou, pescou. Aquela ali se separou do marido, aquela ali bebeu veneno. É assim, porque estão em rebeldia contra o Espírito da graça. E foi para isso que Cristo morreu na cruz por mim, por você? Ele disse que Ele veio para que você tenha vida e a tenha com abundância. Que você seja feliz, alegre, saudável. Que veja os seus filhos crescerem, educados. Que vejam todas as coisas de fato e de verdade cooperarem para o seu bem, quando se anda em obediência ao Evangelho. Mas para isso é preciso despertar deste sono letárgico, e só acontece esse despertamento quando vem a mensagem genuína do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Aí acontece um despertamento, meu amado, porque em mim nunca me despertaram com o que se prega aí fora. Eu passei quase 15 anos da minha vida comendo pão e tomando suco, e vivendo num sono profundo. Nada mudava. Mudou na sua vida? Meu amado, fala a verdade, não fica com medo não, meu amado, porque não muda. Sábado que vem, consagração. Não muda. Sexta-feira que vem, busca de Deus no monte. Não muda. Primeiro domingo do mês, Santa Ceia. Não muda. Mês que vem, a mesma coisa. E o que é que muda? Do dia 31 para o dia 1º de dezembro, o ano do Gideão. Aí mudou. E o ano que vem, o ano da felicidade, o ano dos eleitos. Falsas promessas que não mudam. Eu peço vênia, muda sim o exterior. O exterior muda. A mulher fazia o cabelo, já não faz mais, usa coque. A mulher se vestia bem, não pode mais, usa roupão. A mulher sorria, já não pode sorrir mais, é santa. Isso mudou, o exterior. Mas o interior, aonde Deus habita no Espírito, não há mudança. Só há mudança quando a espada mais afiada de 2 gumes entra no interior da vida, separando juntas e medulas. Aí tem mudança. Na minha vida só mudou quando esta palavra entrou na minha vida. Olha lá, Efésios capítulo 1, versículo 11. Olha aí. Nele ali é Jesus Cristo. É que eles colocam com N minúsculo, porque o pessoal não estudou igual a mim. Pelo menos eu sei que quando se refere a ele, o N tem que ser maior. Estou certinho? Me ensinou certinho. Nele, digo,
no qual fomos também feitos desgraçados, miseráveis, pó da terra. Fomos feitos o quê? Quando isso entrou em mim, isso mudou. Porque várias vezes eu entrava num local para exaltar a Cristo, o que eu ouvia é: você é um desgraçado, rapaz, você é um verme de Jacó, você não vale nada, quanto mais você se humilhar, é melhor. Diga aí: Senhor, eu não valho nada, eu sou um verme de Jacó. Nada mudava. Era assim, era assim. Era. E nada mudava. Mas ele disse que nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a minha oração. Aí eu falava assim: o senhor pode orar por mim, pastor? Porque eu sei que se o Senhor orar, Deus atende. A palavra que entrou em mim disse: não, eu não atendo homens, eu faço todas as coisas segundo o conselho da minha vontade. É o que eu quero, é o que eu determino, é o que eu acho que é melhor para você. Viva segundo a minha verdade e você vai viver a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Depois ele diz no versículo 12: a fim de sermos tristes, abatidos, com vontade de morrer, de desistir, de ir para a glória, com vontade de irmos para a glória, a fim de sermos para o louvor da sua, amado, olha, não é soberba, é Bíblia, é revelação. Eu sou um cristão para o louvor da glória de Cristo, porque eu vivo o evangelho da graça de Deus. Eu vivo, meu amado, eu sou o que o evangelho diz que eu sou. Eu sou o louvor da sua glória. Quem é o louvor da sua glória? Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E você conhece muitas pessoas que podem afirmar isso. Você olha para um triste, você olha para o outro tem caroço, você olha para o outro, fez um voto. Você olha para o outro, está nesse lugar hoje, não conseguiu nada. Aí vai para aquele lugar lá, também não consegue nada. E você olha para a pessoa, ela não tem alegria. Meu amado, eu sei, porque nesse momento eu estou pregando para quase 10 mil pessoas que nos seguem. Meu amado, você vê uma pessoa que esta palavra não entra, ela não tem o brilho do Espírito Santo no rosto. Ela está tão sofrida, tão amassada pela religião, que a vontade dela é entrar numa caverna, morrer, sumir, esperando Cristo voltar, porque lá na glória ela sabe, ouviu dizer que tem ruas de ouro. Para gastar onde? Para gastar com o quê? Ruas de ouro para gastar com o quê? Meu amado, você é o louvor da glória de Cristo, meu amado. As pessoas, quando olhar para você, tem que ver o brilho do Espírito Santo. Este mundo que está perdido aí, nas trevas, as pessoas que estão na religião, tem que ver que em você agora, tudo se fez novo. Tem que ver o brilho do Espírito Santo, tem que ver a tua convicção forte em Cristo, tem que te ver ancorado, porque Cristo é a âncora da nossa alma. Não pode ver um cristão com medo do chip, com medo da besta, ai meu Deus, meu amado,
Isso não é ser o louvor da sua glória. O louvor da sua glória está convicto. E quem vai ganhar, meu Deus? Meu amado, independente de quem ganha, Cristo me fez eleito dele. Não sou governado por esse país, eu sou governado pela pátria celestial. O nosso governo não tem fim. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Antes de ir para o 13, deixa eu fazer a tradicional pergunta. Meu amado, quem aqui e pela internet de antemão espera em Cristo, diga: Abba, Pai. Você é o louvor da sua glória. Olha o que diz o 13: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade. Não, volta o 12. Em quem também vocês estão, depois que vocês ouviram a palavra da verdade. Como que ouviram se estão dormindo? Paulo disse: desperta, levanta-te dentre os mortos, então Cristo te esclarecerá. Como eu posso ser louvor da glória se eu ainda não ouvi a palavra da verdade? O que eu ouvi é mesmice. O que eu ouvi foi uma missa rotineira. Deus está no meio de nós, amém. Venha o teu reino, amém. Domingo que vem, Deus está no meio de nós. Ele disse depois, coloca o 13: depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa condenação. É porque o que você ouve aí fora. Depois que ouviram o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. Fostes ou não fostes? Fostes. O Senhor quer me dizer que todos nós, que depois que ouvimos o evangelho da salvação, que é o evangelho da graça de Deus, depois que nós que cremos nele, todos nós fomos selados com o Espírito Santo. Selado quer dizer batizado, revestido, ungido com o Espírito Santo. Bingo, acertou. Todos vocês estão selados com o Espírito Santo. Eu não preciso ir buscá-lo num sábado, se ele se revelou aos que não buscavam por ele. Versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Diz que o selo do Espírito Santo em você é o penhor da herança dele. Já falamos isso várias vezes. Eu tenho uma barra de ouro, custa 50 mil reais, preciso de 30, eu pego esta barra de ouro, deixo na Caixa Econômica, ele não me dá 50, senão não estou empenhando, estou vendendo. Ela vale 50, ele me dá 30, por quê? Porque eu vou querer voltar, porque eu deixei algo lá valioso, é assim? Que Cristo fez para garantir que você é propriedade nele? Botou algo muito valioso em você, que garante que ele virá resgatar você como propriedade, que é o Espírito Santo em você. A pergunta que eu faço é: este é o motivo de você estar triste? Isso não é o motivo de você saltar de alegria, saber que dentro de você há um tesouro valioso? Mas como é que se entende isto? Despertando, meu amado, se levantando de entre os mortos, saindo dessa religiosidade, desta opressão, desta mentira que se prega aí fora, que tem que buscar o Espírito Santo, que tem que fazer um voto, que tem que fazer uma campanha. Isto tudo é antibíblico, não tem na Bíblia. E só quando a palavra do Evangelho entra na divisão da alma, é que a pessoa desperta.
Hebreus capítulo 4, versículo 12, Paulo deixa claro isto, olha lá, olha lá. Porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ela é eficaz ou precisa de mais alguma coisa? Ela é eficaz. Ora, se a palavra é eficaz, para que eu te dar uma vela? Para que eu te dar um copo depois da oração? Ora, se a palavra é eficaz, para que então eu te dar um lenço ungido? Ora, se a palavra é eficaz, para que eu te dar um pão? A palavra é eficaz ou não é eficaz? É eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e diz que a palavra de Deus, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Agora, é claro que existem pessoas que são almas impenetráveis, a palavra não penetra de maneira nenhuma. Você pode pegar a Bíblia, abrir e mostrar, a pessoa não acredita. Ela acredita se eu passar um óleo nela, ela acredita. Ela acredita se ela vier aqui diante de mim, dobrar o joelho nela e eu falar: eu sou um homem de Deus, eu sou ungido, eu tenho poderes espirituais, receba. Aí ela acredita. Mas se a palavra, que é viva e eficaz, entrar nela, a alma é impenetrável e ela vive de ruína, de pobreza e de espada, porque vive debaixo de um sono letárgico, e quem está dormindo aceita qualquer coisa. Amados, é preciso que esta palavra penetre, é preciso que esta palavra entre. E uma vez que a palavra penetra, ela não volta vazia. Esta palavra entrou na minha vida. Eu era cego, agora eu vejo. Que a palavra entrou em mim. Eu descobri que eu não era um miserável coisa nenhuma. Eu descobri que eu era louvor da sua glória. Eu descobri que eu não tinha que venerar o templo, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Esta palavra penetrou em mim, separou juntas e medula. Agora eu não preciso mais de copo d'água depois de oração, porque de dentro de mim flui rios de águas vivas. Quando esta palavra penetrou, esse conhecimento veio. Agora eu descobri que eu não preciso mais de culto de libertação, porque a palavra penetrou em mim e me mostrou isso. Colossenses 1,13, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Será que é ele aqui atrás, meu amado? Olha lá. Ele, o pastor, não é o pastor? Ele aqui é quem? Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Libertou ou não libertou? Libertou. Que culto de libertação eu vou fazer então? Está liberto. Se me libertou do império das trevas, eu vivo na luz. Vivo ou não vivo? Vivo. E que luz é essa? O reino do Filho do seu amor. É onde ele me colocou. Diz que ele me transportou. Eu estava aqui em trevas, meu amado, segurando vela, bebendo água, passando óleo, ficando com fome, pagando voto, segurando o santo, e disse: isto é trevas diante de mim, isto é rebeldia, porque a minha palavra não tem essas coisas. E diz que ele, com mão forte, me transportou deste império de trevas e me trouxe para aqui, para o reino do Filho do seu amor, aonde nós reinamos em vida e estamos em perfeita vitória. Perfeita.
Não tenho mais medo do boitatá, não tenho medo do curupira, não tenho mais medo do diabo, não tenho medo mais de ficar. Eu estou reinando em vida no reino do Filho do seu amor. E quem foi que me trouxe para cá? Foi um homem fazendo oração? Foi o outro passando óleo? Não, diz que foi ele que me libertou. Depois ele diz no versículo de número 14, olha lá, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós temos a remissão dos pecados, ou o pecado está aí? Diz que ele remiu, diz que ele tirou, diz que ele limpou, diz que ele santificou, lavou, regenerou com o lavar regenerador do Espírito Santo. A igreja que é você, não é a parede, está sem ruga, sem mancha, sem máculas e sem defeito. Ah, mas o senhor não quer que eu acredite nisso? Claro que quero, e quero mais, e quero que você desperta, e quero que você se levanta de entre os mortos, que se você ficar no meio dos mortos, sabe o que os mortos vão dizer? Minha irmã, você é pecadora, minha irmã. Minha irmã, o diabo está falando na tua boca. Satanás está usando a sua boca, mulher. Que diabo está usando a tua boca? O quê? Você despertou para a verdade, você se levantou desta vida de miséria, de hipocrisia. Você agora está no reino do Filho do seu amor. Você está reinando em vida, você está em perfeita vitória, porque Cristo mesmo é que te conduz. Ele é o teu cabeça, Ele é o teu guia, Ele é o intercessor, é Ele que está no controle. Enquanto você estiver aí, no meio dos mortos, enquanto você olhar para um lado e aquele tem câncer, e qual é o seu problema? Qual é a bênção que você veio buscar hoje? Ah, eu estou com um caroço aqui. E você? E você? Ah, eu estou com miopia. E você? E você? Ah, eu estou atrás de uma porta de emprego. Enquanto você ficar rodeado dessas coisas aí, Cristo não te ilumina. Você tem que se levantar do meio dos mortos e viver no meio daqueles que são abençoados com todas as sortes de bênção. Esse perfume de Cristo tem que impregnar em você, e você vai deixar de falar que você é um miserável e vai dizer, eu sou um abençoado. Você vai cansar de dizer que é o pó da terra, e você vai dizer, eu sou um herdeiro de Cristo. Quando você começar a confessar isso, a vida de Jesus se manifestará no teu corpo mortal. Mas enquanto estiver entre os mortos, você não vê Deus agir. Eu vou pegar um gancho aqui, lá no livro histórico de João, máscaras. Só um minuto. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Isto é o livro da lei. 2. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque em hebraico, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. 3. Nestes jazia uma multidão de abençoados, de louvor para a glória, de eleitos e de herdeiros de Deus. Havia lá o quê? Levanta-te de entre os mortos, porque este não é o lugar de abençoados. Este é lugar de quem é rebelde, de quem se incita contra Deus. Fome, ruína e espada, disse o profeta. O teu lugar é reinando em vida no Filho, no reino do Filho do seu amor. O teu
lugar é entre os benditos, preso ao cabeça, experimentando a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E eu não estou dizendo aqui de riquezas materiais, essas são boas sim, mas a riqueza que eu lhe proponho são riquezas espirituais, convicções fortes em Cristo Jesus, não deixando-se dominar por homem nenhum nesta terra, sendo conduzido em perfeito triunfo, sendo apacentado pelo Espírito Santo, que veio nos apacentar em toda a verdade. Estas são as riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo, que Paulo chamou esta palavra lá no terceiro céu de palavras inefáveis. O que se apresenta aí fora como proposta são tanques de Betesda, e aonde se amotinam uma multidão de enfermos, de cegos, de coxos e de paralítico. Da onde Deus me tirou, da onde tirou você. Você nunca foi curada na sua alma, você nunca foi curada nas suas emoções, porque você nunca frequentou a igreja de Cristo. Tu frequentou tanque de Betesda. Depois ele diz no versículo de número 4: esperando que se movesse a água, uma multidão de miseráveis, esperando mover da água, nós, os abençoados, estamos debaixo do mover do Espírito da graça. Esperando a água se mover, esperando a bênção chegar, esperando Deus fazer a obra. Deus vai fazer a obra no meu marido, Deus vai fazer a obra na minha mulher. E tosquia-se, e tira. Passa um ano, passa dois, e o que você vê? Fome, ruína e espada, disse o profeta. Paulo se levantou em Éfeso e disse: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tu não és maldito, tu não é para estar entre os enfermos, porque pelas suas chagas tu já foste sarado. Ele já levou sobre si todas as nossas dores. Você é um abençoado com todas as sortes de bênção. Da tua boca tem que sair esta confissão. Declare quem você é, declare o que Cristo fez na tua vida. Saia do meio dessa multidão, saia do meio dessas pessoas que estão esperando o mover de água. A água não traz mover nenhum. Nós estamos debaixo do mover do Espírito Santo, não de homens, não de pastores, não de bispos. Estamos debaixo do mover do Espírito Santo. Quem recebe aí, diga Abba! Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitava a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Quantas noites eu esperei anjo, e eu tinha um abençoado que me apacentava e dizia: se você tomar banho e não botar o brusão, o anjo vem e não te dá a tua bênção. E eu tomava banho com um brusão assim, eu chamava aquilo de gôndola. Acabava de tomar banho, pegava a toalha e botava o brusão, porque o anjo podia vir, e a gente é ensinado a isto. E pegavam essa passagem e me diziam: está vendo? Eles esperavam um anjo, o anjo vai vir fazer o mover. 1 ano, 2, 3, 4, ruína, fome e espada. Diz que uma multidão de enfermos, de vez em quando descia um anjo e agitava, e qualquer um que entrasse na água, diz que era curado.
Meu amado, olha esse relato, versículo 5. Estava ali um homem enfermo. E cadê o anjo? Cadê o mover da água? 38 anos esperando o mover da água. Há quanto tempo você ficou assim? Há quanto tempo você ficou esperando Deus fazer a obra no teu marido? Que Deus o tem até hoje. Há quanto tempo você espera um anjo vir mover as águas? Este homem estava lá, já havia 38 anos. Não viu a mulher, não viu os filhos, deveria ter os netos, mas estava ali, esperando, no meio de uma multidão de enfermos. Aquele com caroço, este homem enfermo, diz que alguns eram coxos, outro enfermo, 38 anos. Foi assim a minha vida, foi assim a tua, foi assim a nossa, até que esta palavra entrou na divisão da alma e do espírito e me mostrou: eu sou um eleito, um predestinado, eu vivo debaixo do governo do Espírito Santo. Olha o que aconteceu no versículo 6, olha só. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, e por que Jesus não fez nada? Sabia que o homem estava ali perdendo tempo, por que Jesus não fez? Porque é preciso despertar, meu irmão. Se você não mudar, nada muda. Paulo não disse: o Espírito Santo vai te despertar. Paulo disse: desperta, ó tu. Você tem que tomar uma atitude, se levantar, se colocar na posição que Deus te quer. Você é a igreja dele, é templo dele, a unção de Deus está em você. Reage. Jesus olhou para aquele homem e viu que ele estava assim. Ué, 38 anos Jesus olhando ele, hein? E Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Mas que pergunta que se faz isso para um homem 38 enfermo? Sabe o que Jesus quer dizer na entrelinha? Mas você quer ser curado desse jeito? Se vendo um miserável, se vendo um pó da terra, esperando mover de anjos, esperando mover de água, é assim que você quer ser curado? É assim que você quer a sua vitória? Buscando Deus no monte quando Ele está dentro de você? Essa é a pergunta essa noite. É assim que você quer ser curado? Sendo governado e dominado por homens, quando você deve mergulhar no Espírito da graça de Deus e deixar que Ele te envolve, te leve numa outra dimensão, para que você experimente o que é verdadeiramente uma vida no Espírito? É assim que você quer ver Deus agir? Você contradizendo a palavra diz que você é predestinado, você diz que isso é coisa do diabo? No versículo 7, Jesus respondeu-lhe o enfermo: Senhor, olha a confissão de alguém que não está despertado. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É assim que as pessoas reagem. Por que você não sai de lá? É porque lá a cantina tem uma coxinha gostosa. Por que você não sai de lá então? Pô, aquela irmã é tão legal. É que eu amo as irmãs. Sofra mais 38. É assim que você quer ser curado? Está buscando resposta no outro? Está sofrendo por causa do outro? Sofra com Cristo. Eu não tenho ninguém. Essa é a confissão das pessoas. Eu não tenho estudo,
eu não tenho ninguém, eu não tenho emprego, eu estou desempregado, eu não tenho Deus, eu não tenho nada, eu quero morrer. No versículo 8, então lhe disse Jesus: levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Jesus não disse, eu vou te levantar. Jesus disse, levanta, você pode, porque você é templo, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Há uma unção de Deus na tua vida esta noite, há um poder de Deus na tua vida. A palavra não está longe de ti, ela está na tua boca, ela está no teu coração. O evangelho é o poder de Deus. Nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, levanta-te de entre os mortos e viva. Então lhe disse Jesus, levanta, cara. Está esperando mover de água? Está esperando mover de anjo? Sai do meio dessa gente amaldiçoada, rapaz. Você é um abençoado. Eu estou te vendo há um tempão debaixo de mandamento de homem. Eu estou te vendo um tempão bebendo óleo, bebendo água. É assim que você quer ser curado? É assim que você quer que eu trabalhe no teu marido, na tua mulher? Levanta-te de entre os mortos. 9. Imediatamente, o homem se viu, não tinha nada, tinha mania de doença. Você não tem nada, você tem a mania de miséria porque anda no meio dos miseráveis. Você se vê maldito porque você anda no meio dos malditos. Você está encurvado porque anda no meio dos encurvados. Se andar no meio dos abençoados, imediatamente se vai se ver abençoado, próspero, feliz, eleito, escolhido, mais do que vencedor. 38 anos a palavra entrou. Imediatamente, esperando mover de águas, no meio de miseráveis. Ele olhava um com cheiro de xixi, mas daqui não saio, daqui ninguém me tira, a água vai mover, 38 anos. É assim que você quer ser curado? Levanta. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, o coxo pôs-se a andar. E aquele dia era quando? Sábado. Porque Jesus, até do sábado, Ele é o Senhor. Meu amado, está na hora de você se posicionar como igreja. Está na hora de você se ver como Deus te vê. 1 de Coríntios capítulo 1. Estamos terminando? Estamos. Meu amado, hoje foi paulada. Olha só. 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 4. Deixa eu dar uma lição de teologia. Esta igreja era carnal. Esta igreja era criança, era menino. Mas olha o que Paulo diz para eles: eu sempre dou graças a Deus por vocês, carnais, meninos, havia impureza na igreja. Paulo disse, eu dou graças a Deus a vocês, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. 5, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Sabe o que o Espírito diz na minha boca por vocês?
eu dou graças a Deus por vocês, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em Cristo, e vocês foram enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. E esse conhecimento mostra que vocês não são miseráveis, que vocês não estão no tanque de Betesda, vocês estão na igreja do Deus vivo, do qual ele é o juiz, e vocês, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Depois ele diz no versículo de número 6, olha lá: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. 8, o qual também vos confirmará até domingo, depois de domingo, renovação para salvação. Não, por favor, estamos terminando, para mim não jogar água em vocês. Cristo vai confirmar vocês até quando? Eu quero ouvir, vai confirmar até quando? Qual é o motivo do medo? Vai confirmar ou não vai confirmar? Está confirmado. Vai confirmar vocês até o fim, para quê? Para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um 9? Não, coloca o 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão do pão e do suco. Como não? Se eles dizem que é o pão e o suco que traz comunhão. Meu amado, desperta, ó tu que dormes. Vocês foram chamados para ter comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Eu recebo esta comunhão do Pai. Eu estou em comunhão com Ele, porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E eu termino com Romanos capítulo 1, versículo do 1 ao 6. Olha lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para a lei de Moisés, para o evangelho, meu irmão. Versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Santas Escrituras. 3, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. 4, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. 5, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. 6, de cujo número sois também vós chamados para serdes do capeta, da pombagira, do Exu. Vocês foram chamados para ser do Satanás. Meu irmão, quem aqui foi chamado para ser de Jesus Cristo, diga glória a Deus. Ui, vocês foram despertados essa noite. Diga, eu sou de Jesus. Não, tá fraco, meu irmão. Tá fraco. O que houve, meu amado? Será que tem espião aqui do outro lado? Vocês não são de Jesus não, meu amado? Quem foi chamado aqui para ser de Jesus Cristo, diga glória a Deus. Eu sou de Jesus Cristo. Sou dele, meu irmão. Ainda que me matem, alô, ainda que me matem, que me tirem tudo desta terra, nós temos um chamado que é ser de Jesus Cristo, e quem é de Jesus Cristo vence. Quem é de Jesus Cristo é mais do que vencedor. Maior é o que está em nós do que aquele que luta contra. Chamados para serdes de Jesus Cristo, cujo número sois também vós, que sois chamados para ser de Jesus Cristo. Eu fui chamado para ser de Jesus, e eu vou afirmar uma coisa na autoridade aqui do Espírito da Graça: a tribulação que se acomete contra nós não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
E eu vou repetir: não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque nós fomos chamados para ser, para pertencer a Jesus Cristo, que é Rei de Reis, é Senhor dos Senhores. Ele é o único soberano, só Ele anda na luz inacessível, do qual homem nenhum viu ou jamais pode ver. Se você recebe, diga: Abba, Pai. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vamos ficar de pé.